E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan. E nessa videoaula vamos fazer aqui a correção da M1102 aí, atendendo a pedidos aí, certo? Se você não é inscrito aí, já se inscreve, deixa seu like e indica o canal para seus colegas aí também. Jarbas comprou um aquário vazio do formato de um paralelepípedo reto retângulo. Em paralelepípedo reto retângulo, já vamos destacar isso aqui, ó, paralelepípedo reto retângulo. Ele informou ao vendedor que pretende inserir nesse aquário algumas pedras decorativas, por isso Jarbas foi orientado a deixar nesse aquário com um nível de água 4 centímetros abaixo da sua borda. Observe no desenho abaixo a indicação das dimensões internas e da altura ideal do nível de água para esse aquário. Então tá aqui, ó, as dimensões do aquário e a altura da água. E, de acordo com a orientação recebida, Jarbas deve colocar quantos centímetros cúbicos de água nesse interior, no interior do seu aquário? Então temos que calcular aí o volume, né? O volume aqui, ó. Então nós temos essa altura aqui, certo? Que é quanto? É 12 menos 4, concorda não? A altura total é 12, certo? Tem que descontar ali os 4 centímetros, ali, ó. 4 centímetros da borda. Então nós temos uma altura de 8. E o volume de um paralelepípedo aí, ó, área da base vezes a altura. No caso aqui nós queremos a altura da água, né? Queremos saber o volume de água. Então o volume vai ser área da base. A área da base é o que? Isso aqui é um retângulo na base aqui, ó, retângulo. E a área de retângulo é um lado vezes o outro, ou base vezes a altura, né? 6 vezes 10 ou 10 vezes 6, tanto faz. 10 vezes 6, aqui é a área da base. E a altura da água aqui é 8. Então nós temos aqui que é 6 vezes 10 dá 60, vezes 8. Você sabe que 6 vezes 8 é 48, com mais um zerinho fica como? 480 centímetros cúbicos. Esse é o volume. A alternativa você já sabe aí, né? Tá aí, ó, só você marcar. 2. Enquadrou legal? Tá bom, né? Em um escritório existe um arquivo com 10 armários. 10 armários no arquivo. Cada um desses armários tem 10 gavetas. E cada uma dessas gavetas existem 10 pastas com documentos. E em cada dessas pastas existem 6 documentos. Quantos documentos ao todo estão guardados no arquivo desse escritório? Então você tem lá 10 armários vezes 10 gavetas vezes 10 pastas. E em cada pasta 6 docs. E você tem aqui, ó, multiplicação de fatores iguais, né? Nesse caso aí, quando você tem fatores iguais, você faz o quê? Usa potenciação. Então isso aqui é 10 elevado ao cubo, certo? São 3 10 aí repetindo. E aí você multiplica por 6, né? Então é 6 vezes 10 elevado à terceira. Você vai encontrar aí na alternativa aí, você vai saber qual que é, né? Então isso aqui é 6 vezes 10 elevado à terceira potência. 3. Uma empresa produziu cadernos e canecas para distribuir de brinde para seus clientes no final do ano. Na produção desses brindes, a logomarca da empresa foi impressa com 100 milímetros de altura na capa do caderno e para a impressão nas canecas, essa logomarca foi reduzida de maneira proporcional para uma altura de 40 milímetros. Observe no desenho abaixo a logomarca da empresa que foi impressa nas capas do caderno e em cinza a redução obtida para a impressão nas canecas. Certo? Então de 100 aqui de altura foi para 40. Então todas as medidas têm que reduzir na mesma proporção, obviamente. Qual é a medida em milímetros da largura da logomarca que foi impressa nas canecas produzidas por essa empresa? Então nós não temos a largura, mas nós vamos chamar de x. Então nós temos aqui, ó, que 100 está para 40, assim como 70 está para x. Estrategicamente vamos colocar o x em cima na hora de montar a proporção, tá? Então vamos fazer assim, ó. X está para a medida que corresponde a esse na figura grande, essa daqui, ó, 70. Então a razão entre as medidas correspondentes, né, é igual a 40
por 100. Então, eu montei aqui as razões entre os lados correspondentes, tá? Esse lado aqui corresponde a esse. E esse lado aqui corresponde a esse. E aí é só isolar o x, né, meu? X vezes 100, não, multiplica aqui, mas na verdade não vou multiplicar nada. Vou deixar o x aqui sossegado, o 40 aqui sossegado, o 70 que vai passar para cá multiplicando, tá? Então é isso que eu fiz, o 70 estava aqui embaixo, foi para cima multiplicando. Aí você pode cortar esse zerinho aqui com esse daqui, esse zerinho aqui com esse daqui, fica 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28, né? Então o x é igual a 28 milímetros. 28 milímetros. Tá aí a alternativa aí, você tá ligado, né? Marca aí a alternativa aí, 28 milímetros. Priscila vai fazer uma viagem de 660 quilômetros com seu carro que é abastecido com etanol. Ela quer estimar quanto vai gastar de combustível, considerando que o preço do litro de etanol é R$ 3,30. O consumo médio de seu carro na estrada é de 11 km por litro. De acordo com essas informações, quanto Priscila deve gastar com combustível nessa viagem? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos o preço, nós temos a distância, nós temos o consumo. Então vamos lá. 660 quilômetros. Vamos dividir aqui, ó, para saber a quantidade de litros, vamos dividir pela o consumo aí do carro, ó, 11 quilômetros por litro, tá? Essa divisão aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Nós temos 660 quilômetros dividido por 11 quilômetros por litro. Multiplicação aqui divisão de fração, você pode pensar assim, ó. Então ficou 660 dividido por 11, certo? Vezes quilômetros, vezes litro quilômetros, né? O inverso da segunda aqui, o inverso da de baixo. Quilômetro cancela, ficou só com litros. Então aqui eu vou ter a quantidade de litros, tá? Isso que eu acabei de fazer aqui chama-se análise dimensional. Então a resposta aqui vai dar em litros, porque o quilômetro cancela. Bom, enfim, né? 66 dividido por 11, você sabe que é 6, porque 6 vezes 11 dá 66. Aqui não sobra nada e baixa o quê? Baixa o zero aqui, baixa o zero aqui. 60 litros é o que ele vai gastar. Como o preço do litro é R$ 3,30, então você vai fazer a continha. 60 vezes R$ 3,30. 0, 0. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19. 1, 2, 1, 2, vírgula, R$ 198. R$ 198 ela vai gastar aí com combustível. Aí você sabe, né? A alternativa você sabe aí que é a B, né? Você põe aí. Alternativa. José comprou água suficiente para abastecer completamente 6 caixas d'água, com volume interno de 5 metros cúbicos cada, que se encontram vazias. Toda essa quantidade de água foi transportada em caminhões-pipa, com capacidade de 6.000 litros de água. O custo de transporte de água de cada caminhão foi de R$ 300. Qual é o custo mínimo em reais que José teve com o abastecimento de todas essas caixas d'água? Bom, primeiramente, boa noite. Não. Primeiramente, vamos ver aqui, ó, qual é a quantidade de água. 6 caixas, então são 6 vezes 5 metros cúbicos. Ou seja, aqui vai dar um total de 30 metros cúbicos. Ou seja, isso aqui vai dar um total de 30.000 litros. Por que 30.000 litros? Porque cada metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Então nós temos 30.000 litros de água. 30.000 litros dividido por 6.000, que é a quantidade de água por caminhão, nós vamos precisar aí, no caso, ó, cancela aqui, esse zero aqui, é 30.000, né? Tá faltando um zerinho ali, né, jovem? Então vai ficar aqui, ó, 30 dividido por 6, que dá 5. 5 caminhões-pipa. Vamos precisar de 5 caminhões-pipa. Cada caminhão-pipa é 300 conto. Então vai ficar o dinheiro aqui, ó, 5 vezes 300 conto. 5 vezes 300, que vai dar R$ 1.500. R$ 1.500 é o que ele vai gastar. R$ 1.500 para encher as caixas d'água aí, ó. Alternativa C, R$ 1.500. Rafael tem um recipiente sem tampa, no formato de um cilindro circular reto, 15 centímetros
de altura e 405 centímetros cúbicos de capacidade. Ele armazenou uma determinada quantidade de um produto químico nesse recipiente e pretende tampá-lo com uma das tampas circulares que possui. Para isso, Rafael utilizará uma tampa que tenha medida de diâmetro no mínimo 5 centímetros maior que a medida do diâmetro da borda desse recipiente. Qual é a medida do diâmetro da menor tampa circular que Rafael pode utilizar para cobrir completamente esse recipiente? Então, no mínimo tem que ser aqui, ó, 5 centímetros, meio centímetro maior. Pois bem, nós temos o volume, 405 centímetros cúbicos, nós temos a altura. Então fica assim, né? É um cilindro, não pode esquecer que é um cilindro. O cilindro tem a área da base, é um círculo, né? Ó, cilindro assim, né? A área da base é um círculo. Cilindro ficou feio demais, mas tudo bem. Então o volume é igual a área da base vezes altura, tá? Nós temos o volume, que é 405 centímetros cúbicos. Nós temos a altura, né, que é 15 centímetros. Não temos a área da base, mas sabemos que a área da base de um círculo é πr ao quadrado. πr ao quadrado, não temos o r, vezes a altura. Nós sabemos que o π, na verdade, né, o π é para a gente considerar como 3. Então, vamos substituir aqui, ó. Nós temos 405, que é igual a 3 vezes 15, né? O π vale 3, então 3 vezes 15 vai dar 45, vezes o raio ao quadrado. O raio ao quadrado vai ser 405 dividido por 45, que vai dar quanto, hein? Aí vejamos. 10 vezes 45 daria 450. Menos 45, 405. Então é 9 vezes, né? 9. Portanto, ó, o raio é igual a raiz quadrada de 9. Então já vou fazer aqui direto, ó, que o raio é igual a 3, tá? 3 o quê? Centímetros. Esse é o raio. E o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio. Portanto, o diâmetro, vou chamar de D, né? O diâmetro é igual a 6 centímetros. Porém, tem que ser no mínimo meio centímetro maior. Então, a resposta final, o diâmetro tem que ser o quê? No mínimo aí, ó, 6,5 centímetros, tá? Alternativa B, 6,5 centímetros. Márcia fez um experimento em laboratório misturando substância a uma solução. A razão entre a quantidade de substância em miligramas e a quantidade de solução em centímetro cúbico, então é massa por volume, isso aqui é densidade, né? Acho que é, não. Massa por volume é densidade, é isso mesmo. Que ela utilizou foi de 2/3. Qual foi a quantidade dessa substância? Aliás, ao todo, Márcia utilizou 18 centímetros cúbicos da solução. Qual foi a quantidade dessa substância em miligramas, né? Ou seja, qual foi a massa desse experimento? Então, nós temos aqui que a razão entre a massa, vou chamar de M, e o volume, que é 18 centímetros, né? Foi dado ali, ó. Vai ser igual a 2/3. Só isso. É só isso, né? E daqui a gente tira a conclusão que o 18 passa multiplicando ali. Nós temos que a massa vai ser igual a 18, que multiplica 2/3. 18 por 3. 18 por 3 vai dar 6. E 2 vezes 6, 12. Então, nós temos aí 12 miligramas de massa. Alternativa A, né? 12 miligramas de massa, hein? Observe o sólido aí, ó, geométrico apresentado abaixo, vista superior. Então, ó, vamos ver, imagina, né? Tem que ter imaginação, cara. O que você está vendo aqui, ó? Olhando de cima, né? Olhando de cima aqui, ó, no sentido dessa seta aqui. Você tá vendo isso daqui, né? Esse retângulo aqui. Você está vendo esse retângulo aqui. Não dá para ver essa parte aqui, porque tá reto, né? E você está vendo essa parte aqui, ó. Certo? Se você juntar essas três figuras, você vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Você vai ter algo mais ou menos assim, ó. Dividido aqui ao meio, mais ou menos isso você vai ter, ó. É isso, né? Então você vai lá na alternativa, que a alternativa que é? Alternativa D, D de danoninho aí, ó. Alternativa D, tá? Legal.
9. Um gerente comprou certa quantidade de canetas para distribuir aos funcionários da loja, loja matriz, onde trabalhava, além de distribuí-las para outras 3 lojas. Então, ó, tem a loja da matriz, mais 3 lojas filiais. Ao todo, o gerente comprou, atenção, em 2 caixas com 18 canetas azuis. 2 caixas. Nas outras correções, eu não me atentei a esse detalhe, que são 2 caixas, tá? Então, eu fiz as contas com uma caixa só, ficou tudo errado. Mas são 2 caixas de 18 canetas, tá? Uma caixa com 20 canetas vermelhas. Esse gerente separou 12 canetas azuis para a matriz e o restante das canetas foram distribuídas igualmente entre as 3 filiais. Cada uma das 4 lojas recebeu também 5 canetas vermelhas. De acordo com essas informações, ao todo, cada loja filial dessa empresa recebeu quantas canetas? Então, ó, primeiramente, ó, são 2 vezes 18, porque são 2 caixas de 18, vai dar 36. 36 canetas azuis. 36 canetas azuis, certo? Dessas 36 canetas azuis aí, ó, ele separou 12 para a matriz. Então, ficamos com 24 canetas azuis. Dessas 24 canetas azuis aí, ele dividiu 24, dividiu para as 3 lojas. Então, ficamos com 8 canetas para cada loja. Aí tem 8 canetas azul. 8 canetas azuis, mas cada um recebeu 5 canetas, ó. Cada uma das 4 lojas recebeu também 5 canetas vermelhas. Então, mais 5. 5 vermelhas. Então, deu um total aí de 13 canetas. Então, tinha feito errado nos outros vídeos aí, que tem essa questão, a mesma questão nos outros vídeos aí. Quem me alertou foi o nosso inscrito aí, que lá não lembro mais, mas ele falou para mim. Bom, a alternativa é 13, né? 13 canetas. Um condomínio possui um reservatório de água com capacidade de 15 mil litros. Esta está instalando um segundo reservatório que possui volume interno de 8 metros cúbicos. Depois de instalado esse segundo reservatório, quantos litros de água poderão ser armazenados ao todo nos reservatórios desse condomínio? Então, ao todo, né, nós temos 15 mil mais 8 metros cúbicos, tá? 8 metros cúbicos equivalem a 8 mil litros, porque cada metro cúbico são 1000 litros, tá? Então, aqui nós temos que somar mais 8 mil litros, que vai dar quanto? 0, 0, 0. 13 vai 1. 23 mil litros aí, ó. 23 mil litros, alternativa D, 23 mil litros, que é o total, né? Somando os dois aí. Observe abaixo o gráfico da função RR polinomial do primeiro grau. Se você tem dificuldade com esse tipo de questão aqui, coloquei um vídeo só com questões assim. 10 questões na sequência, só desse assunto aí, vou deixar no card aí para você e na descrição do vídeo, tá bom? A lei de formação dessa função é... Então, é função do primeiro grau? Sim. Então, nós vamos escrever aqui, ó, o jeitão dela vai ser o coeficiente angular que multiplica o x mais o coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo y. Se você observar, ó, a reta corta o eixo y nesse ponto aqui. E esse ponto aqui, então, é o ponto 0 para x, 4 para y. E esse, além disso, né, o b, que é onde intercepta o eixo y, o b é igual a 4, tá? Ele passa pelo y aqui, é o b. Então, nós temos a nossa função aqui, ó, ax mais 4, tá? Aí você já elimina algumas aqui, né? Ficamos entre b e c, ó, já elimina algumas. Agora vamos achar o a. Para achar o a, você vai fazer aqui, ó, pegar um ponto, né? Pode pegar esse ponto aqui, esse outro ponto aqui. Esse outro ponto aqui, ele é o ponto menos 2, 0. Então, vai ser 0 para y, que é igual a, que multiplica menos 2, com mais 4. A vezes menos 2 é menos a. Menos 2a passa para o lado de cá, fica positivo. Menos 2a é igual a 4. Portanto, o a é igual a 4 dividido por 2. Isso aí vai nos dar um coeficiente angular igual a 2. Então, nós temos o coeficiente angular, temos o coeficiente linear, podemos escrever a nossa função, que é a função f de x igual a 2, que multiplica o x, menos mais 4. A alternativa aí qual que é? Alternativa C. C de casa aí, ó.
Essa daqui é muito bacana, muito bacana. Ó. Observe uma sequência de figuras construídas a partir de determinado padrão geométrico. Tá aí. Padrão, aí você tem que descobrir qual que é o padrão, né? Pergunta aí, ó. A expressão algébrica que determina a quantidade de triângulos na cor cinza que compõe cada figura em função da posição n que essa figura ocupa nessa sequência é... Então você tem que observar aqui o seguinte, a figura 1 nós temos quantos triângulos cinzas? 1. Na figura 2 nós temos quantos triângulos cinza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na figura 3 nós temos quantos triângulos cinza? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na figura 4 nós temos quantos triângulos? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. É 28 mesmo? Eu acho que é. E aí, vamos observar aqui como que variou esses valores, né? Daqui para cá, aumentou quanto? Mais 5, não é isso? Daqui para cá, aumentou quanto? Mais 9. Daqui para cá, aumentou quanto? Mais 13. Então, percebeu ó, que existe variação na variação? Então, não é linear, né? Não é uma função do primeiro grau. Também não é uma função polinomial, não é uma função exponencial, porque aqui ó, não está crescendo exponencialmente, tá? Está tendo uma variação aqui e a própria variação está tendo variação. Em outras palavras, está variando de 4 em 4 aqui em cima. Aqui, ó. Bom, enfim, nesse caso, o que nós temos aqui como ferramenta é a função polinomial do segundo grau. E de acordo com as respostas aqui, ó, ou é do primeiro grau, ou é do segundo grau, ou é exponencial. Não é nem exponencial, nem do primeiro grau, só pode ser do segundo grau, né? Então vamos encontrar essa expressão. Lembrando que se você não tem recursos, ferramentas para você encontrar a expressão fazendo cálculos, você pode simplesmente testar. Joga aqui esses valores e tenta encontrar. Ó. O n é o valor da figura, tá? Então você coloca o 1 no lugar do n e vê se vai dar como resultado 1. O resultado da conta. Joga o 2, vê se vai dar como resultado 6. Joga o 3, vê se vai dar 15. Joga o 4, vê se vai dar 28. Se uma dessas aí bater certinho, é essa que tá certa. Mas vamos fazer porque a gente sabe fazer, né, mano? Então aqui, ó. Y vai ser igual ao quê? O A que multiplica o número da figura ao quadrado, mais um B que multiplica o número da figura, mais um C. Então, isso aqui é a função polinomial do segundo grau. Nosso objetivo é encontrar A, B e C para a gente montar a expressão, tá? E aí, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem pontos. Vou colocar aqui os pontos para a gente aqui, ó. Vou chamar de ponto A, figura 1, um triângulo. Ponto B, figura 2, 6 triângulos. Ponto C, figura 3, 15 triângulos. Ponto D, figura 4, 28 triângulos, tá? Então tem 4 pontos com 3 incógnitas para a gente descobrir. Como você começa a conta? Fazendo o seguinte, ó. Substituindo ali, ó. Primeiro ponto. Aqui vai ser 1 quando n for 1. Então vai dar 1 vezes A, que é A mesmo. 1 vezes B, que é B mesmo. Mais o C. Então nós temos aqui que A mais B mais C é igual a 1. Daqui você pode fazer nada, deixa assim mesmo. Vamos substituir outro ponto aqui, ó. Nós temos a quantidade de triângulos é 6 quando o x for 2. Então já põe aqui na fórmula aqui e já calcula, ó. 2 ao quadrado vezes A. 2 ao quadrado é 4, vai dar 4A. Mais o que? 2 vezes B. Mais o que? Mais o C. Nesse momento aqui, o que eu vou fazer? Ó? Já vou fazer uma simplificação aqui. Vou tratar isso aqui como se fosse um sistema, né? Então nós vamos subtrair. Eu vou subtrair aqui, ó. 6 menos 1 vai dar 5. 4 menos 1 vai dar 3. B, 2B menos B vai dar B. E C menos C dá 0. Então já conseguimos aqui, ó, obter uma expressão aqui, ó, de A com B. Guarda ela, deixa ela aí. Vamos usar outro ponto aqui agora. Nós temos que a quantidade de triângulos vai ser 15 quando o n for 3, né? Então você tem 3 ao quadrado, que é 9, que multiplica o A, mais o 3 que multiplica o B. Mais o C, né? Põe o C aí, velho. Põe o C aí. Bom, 28 aqui, ó. 28 triângulos quando n for 4. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes A. Com mais 4B.
com mais o C. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Subtrair 28 menos 15, que vai dar exatamente 13, né? Que é a variação ali, ó. Que é igual a 16 menos 9, que vai dar quanto? Vai dar 7, né? 7A. Com mais 4 menos 3, vai dar 1B. C menos C vai dar 0. Então, percebeu que agora eu tenho duas expressões aqui, ó. Duas equações, duas incógnitas. Dá pra gente montar um outro sisteminha agora. Então, nós temos, eu vou colocar aqui o 13, que é igual a 7A mais B aqui. E o 5, que é igual a 3A mais B aqui. Tá aí o sisteminha. Vamos subtrair então, ó. 13 menos 5 vai dar 7, não é isso? 13 menos 5, 8 na verdade, né? 13 menos 5 vai dar 8. Que é igual a 7 menos 3, que dá 4A. B menos B dá 0. Aqui, ó, 4 está multiplicando, passa dividindo, nós temos o valor do A. Então, o A é igual a 2. Certo? Descobriu o valor do A. Falta quem? Falta o B, né? Para descobrir o B, ó, você vem aqui em cima. Pode ser aqui em cima? Pode. Você vem aqui em cima, isola o B, né? Vai ficar B, que é igual a 5 menos 3 vezes A. 3 vezes A. O A é 2, então é 3 vezes 2. Então vai ficar B é igual a 5 menos 6. Ou seja, vou colocar aqui embaixo, ó, o B é igual a menos 1. Então, nós temos o B e o A. Podemos vir aqui nessa primeira aqui e encontrar o C, tá vendo? Então, o C vai ficar como? Ó? Menos 1 com mais... 2 menos 1 é 2, ó. Atenção, 2 menos 1 vai dar 1. 1 positivo. Passa para o outro lado, fica negativo. 1 menos 1 dá 0. Então, o C é igual a 0. Vou colocar aqui embaixo, ó. O C é igual a 0. Então, acabou. Nosso problema era só isso mesmo. Encontrou o A, B e o C. Vamos, então, escrever a nossa expressão. Então, vai ficar assim, ó. A que multiplica N ao quadrado. Estou substituindo aqui, tá? Estou substituindo a nossa expressão. A que multiplica o N ao quadrado vai ficar 2N ao quadrado. Com menos, né? O B deu menos 1, então menos N. E o C é 0. Então, vai ficar assim a nossa expressão. Essa daqui, ó. 2 vezes N ao quadrado menos N. Alternativa o quê? E de elefante. Ricardo trabalha em uma fábrica de joias e deseja produzir um pingente com o formato de um polígono regular. A figura abaixo apresenta o formato desse polígono, tá aí. Que polígono é esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, hexágono. Para produzir o pingente, Ricardo precisa inserir em uma máquina a medida da soma dos ângulos internos do polígono para que ela possa cortar de uma chapa metálica o pingente com o formato desejado. Qual deve ser a medida inserida por Ricardo nessa máquina para construir esse pingente? Então, vamos calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. A fórmula é essa daqui, ó. Soma dos ângulos internos de um polígono é número de lados do polígono menos 2, que multiplica 180 graus. Nesse caso aqui, nós temos um polígono com 6 lados. Então, é 6 menos 2, que multiplica 180 graus. E aí vai dar uma soma de 4 vezes 180 graus. E 4 vezes 180 graus dá quanto, hein? 540, não, peraí. Vamos ver aqui. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 8, 48, vai o 4. Ou 48, tô viajando. 4 vezes 8 dá 32, vai o 3. 4 vezes 1, 4 com mais 3, 720 graus. 720 graus a resposta. Então aí, ó, alternativa, você sabe qual que é só marcar 720 graus. Daniel tinha uma determinada quantia em sua carteira. Ele gastou 1/3 dessa quantia. No supermercado, ele restou R$330. Qual foi a quantia que Daniel gastou no supermercado? Então, mais uma questão que eu também fiz besteira nas outras resoluções, é porque eu calculei o que ele tinha na carteira, e a pergunta não é o que ele tinha na carteira, ele quer saber quanto gastou no mercado. Então, falha minha aí, já deixei algumas ressalvas nos comentários dos outros vídeos aí que eu fiz incorretamente essa questão, calculando apenas o que ele tinha na carteira, e não era essa a pergunta, tá? Então, você tem que ficar atento ao que o problema está pedindo
e não o que você quer calcular, né? Que você se empolga, vai resolvendo um monte de coisa, não sabe o que o problema pediu. Você fez um monte de conta à toa, né? Enfim, né? Ele tem lá um terço, gastou um terço, ó. Gastou um terço dessa quantia. A quantia eu não sei quanto que é, certo? Então ele tem X reais na carteira. Gastou um terço desses X reais aí, ó. Um terço de X reais no supermercado. E ficou com 330 reais. Primeiro passo. Você tem aqui, ó, um inteiro menos um terço. Não precisa nem tirar MMC nem nada, nem fazer nada. Só para você pensar. 1 menos um terço, né? Imagina que aqui seja assim, ó. 3 terços. O que é 3 terços? 1. Então você tem aqui mesmo o mesmo denominador, né? Aqui embaixo é só subtrair os de cima lá. 3 menos 1 dá 2. 2x, 2 terços de x, que é igual a 330. E aí você vai fazer o quê? 3 vezes 3 dá 2x é igual a 990. Então o x é o quanto? O x vai dar 990 dividido por 2 dá 495, não é isso? 495. Isso aqui, gente, atenção, isso aqui é o que ele gastou, o que ele tem na carteira, mas não é essa a pergunta é o que ele gastou. Então ele gastou um terço disso aqui. Um terço de 495, que é igual a quanto? Então isso aqui que ele gastou no mercado, ó. Vou fazer essa conta aqui, ó. 495 dividido por 3. 4 por 3 vai dar 1 vez, sobra 1, baixou 9. 19 por 3 vai dar 6 vezes, sobra 1, baixou 5. 15 por 3 vai dar 5. E não sobra nada. 165 reais. Então ele gastou 165 reais no supermercado. É isso que ele gastou, hein? Isso aqui que ele gastou. Observe o gráfico da função representado abaixo. De acordo com esse gráfico, a função é negativa no intervalo. Ela é negativa aqui, ó. Nessa parte aqui é negativo, ó. Tá vendo? O y é negativo. Quando? Nessa parte aqui, ó. Entre esses dois números. Então tá aqui. O intervalo aqui é aberto entre 1 e 3, tá? Que é negativo. Nesse caso, essa questão aqui foi anulada, tá? Pedro contratou uma empresa para construir uma cisterna subterrânea que serviria para captação de água de chuva. Ele solicitou que essa cisterna tivesse o formato de um paralelepípedo reto retângulo e que suas medidas internas fossem de 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de profundidade. Quantos metros cúbicos de água de chuva no máximo poderão armazenar essa cisterna? Então, problema bem simples aí, contou uma história, né, bonita aí da cisterna e tal, mas na verdade ele quer saber o volume do cilindro aí. E o volume do cilindro você já sabe, né? Área da base vezes altura. E a área da base é o que? A base é um círculo. A área do círculo deixa eu colocar aqui, ó, a área da base é igual a πr ao quadrado. E o raio? Nós temos o raio, nós temos a largura. A largura é 4 metros de largura. Comprimento são 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de profundidade, tá? Então nós temos aqui, ó, vou fazer um desenho aqui mais caprichado, ver se a gente entendeu mesmo isso aqui. Fazer um desenho bem caprichado aqui. Então vamos lá, comprimento, ó, comprimento são 6 metros. 6 metros de comprimento, 4 metros de largura. No caso tanto faz, né, mano? Vou fazer o desenho aqui assim, ó. Vou falar que o comprimento aqui, na verdade, vai ser a altura, tá? O formato de um cilindro. Não, cilindro não é paralelepípedo, pô. Tô viajando, cara. Desculpa aí, mano. Isso aqui é um paralelepípedo, não tem nada a ver, mano. Por isso que eu estranhei o negócio, pô. Aqui é o seguinte, mano. A área da base é largura vezes o comprimento. Comprimento vezes largura. Então vai ficar assim, ó. 6 vezes 4, comprimento vezes largura, vezes a altura de 2 metros. 6 vezes 4 dá 24, vezes 2, 48 centímetros cúbicos. Esse é o volume máximo aí, vocês sabem a alternativa, né? Pamela receberá alguns amigos para jantar em sua casa. Para a sobremesa, ela fez um mini bolo para cada amigo. Um mini bolo para cada amigo. Um para ela e um para o seu marido.
Pamela observou que a quantidade em gramas de chocolate em pó que ela utilizou para fazer cada mini bolo é numericamente igual à quantidade de amigos que ela receberá para jantar. Ela utilizou ao todo 35 gramas de chocolate em pó para fazer todos os mini bolos. Quantos amigos Pamela receberá para jantar? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Quantidade de amigos mais dois, né? Porque ela fez dois bolos para ela, né? E para o marido, um para ela e um para o marido. Então a quantidade de amigos mais 2 vezes a quantidade de bolo, vezes a quantidade de chocolate em cada bolo, deu um total de 35 gramas. Beleza. Agora ela percebeu o seguinte, ó, que a quantidade de chocolate que ela usou para fazer em cada bolo é numericamente igual à quantidade de amigos que ela recebeu. Então essa aqui é a quantidade total. Isso aqui é a quantidade total de chocolate. Se eu dividir isso aqui, em gramas, ela utilizou ao todo em pó para fazer todos os mini bolos, tá? Observou que a quantidade em gramas de chocolate em pó que ela utilizou para fazer cada mini bolo é numericamente igual à quantidade de amigos. Então você tem lá número de amigos, aqui é a quantidade em gramas, tá? Oxe, x igual a y. Ué, x igual a y. Aqui, se eu falei que isso aqui é a quantidade em gramas em cada bolo, x é igual a y, aí ficou fácil, né? Pô, complicou pra caramba, é difícil entender isso aqui, mano. Enfim, x é igual a y vai dar o quê? Aqui, ó, vamos substituir aqui, nós teremos o quê? Ó? Uma equação do segundo grau, certo? Multiplica ali, ó, na distributiva, então vai dar y ao quadrado. Lembrando que ela quer o quê mesmo? Ela quer a quantidade de amigos, né? A quantidade de amigos. Então, vou substituir o y, viu? Vou substituir o y ali, porque ela quer a quantidade de amigos, né? Então, tem que calcular o x, né? Então, vamos substituir o y, é melhor. Então, nós teremos aqui, ó, x, que é a quantidade de amigos, mais 2, vezes x de novo, né? Porque são iguais, né? Amigos e a quantidade de bolos é a mesma. 35. Vai ficar x ao quadrado, mais 2x. O 35 vem para cá, fica negativo aqui, ó. Isso aqui é igual a zero. Aí você pode usar o Bhaskara, soma e produto, qualquer coisa que você quiser para resolver essa equação aqui. Você vai pegar, lógico, obviamente, a raiz positiva, né? Você vai pegar a raiz positiva. Aliás, aqui daria para fazer soma e produto sossegado, hein, ó. 7 vezes 5 que é 35 e 7 menos 5 que dá 2, né? Mas vamos fazer aqui o Bhaskara. Fazer o Bhaskara. Aqui vai dar b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 35 vai dar quanto, hein, mano? 4 vezes 30, 120. 4 vezes 5 dá 140, não é isso, mano? Eu acho que é 140, isso mesmo. E ali vai ficar como? 140. Aqui é positivo, porque aqui tinha um sinal negativo, né? 144, ó. Bacana, hein? Então, o x aqui deu menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de 144, que é 12, dividido por 2 vezes a. O a é 1, então ficou 2 aqui, né? Então, vou fazer a conta só do que nos interessa a positiva. Então, vou fazer, ó, menos 2 mais 12, tá? Que vai dar 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, a gente só fez a raiz positiva aí, tá? Então, aqui são 5. 5 amigos ela recebeu em casa, 5 amigos. Marília fabrica bombons de brigadeiro de coco de amendoim, todos em formato cúbicos idênticos. Por distração, Marília embrulhou todos os 40 bombons de brigadeiro, 70 de cocos, 50 de amendoim, em papéis de mesma cor. Qual a probabilidade de Marília escolher ao acaso dentre esses um bombom de brigadeiro? Então vamos lá, bombom de brigadeiro são 40, né? Depois você tem 70 mais 50 de amendoim e tal. Total de bombom. O total, nós temos o total de 40 mais 70 mais 50, vai dar quanto, hein? 90, 160 bombom, né? Total são 160 bombons. De brigadeiro são quantos? De brigadeiro, total aqui é 40. E aí você tem a probabilidade de tirar aí, ó. Vamos chamar de evento A. Qual que é o evento A?
O evento A é pegar um bombom de brigadeiro, tá? Então, nós temos aqui, ó, bombom de brigadeiro são 40, num total de 160, tá? Não precisa nem simplificar nem nada, já tá ali, só você ir pro abraço. 40 dividido por 160, hein? Uma rampa com 5 metros de comprimento foi construída para interligar as ruas, né, Aimorés e Sergipe. Tá aí. Qual a altura em metros dessa rampa? Então nós queremos saber o que, ó? Essa altura aqui. Nós temos um cateto, queremos saber esse outro cateto aqui. Temos a hipotenusa, cateto, isso aqui é o que? Pitágoras. Toda vez que você vê um triângulo retângulo, já pensa em Pitágoras de cara, você já pensa em Pitágoras, depois você vê se é ou se não é, mas você já tem que pensar em Pitágoras logo de cara. E aqui é, né? Você tem dois lados, quer saber o terceiro? Pitágoras, no triângulo retângulo, lógico. Então você vai ter aqui, ó, quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é 5, né? Mais o quadrado do outro cateto ali, mais o quadrado desse cateto aqui, que eu não sei. É isso aí. 25 é igual a 16 mais h ao quadrado. 16 passa para o outro lado, vai ficar 9, né? 9 que é h ao quadrado. Portanto, aí, ó, raiz quadrada dos dois lados, você vai ter a altura igual a 3 metros. Altura igual a 3 metros. José é padeiro e tem uma receita padrão para a produção de pães e doces. Nessa receita são utilizados 820 gramas de farinha de trigo na produção de 20 pães doces iguais. Certo dia, José recebeu uma encomenda de 50 pães doces e utilizou o mesmo padrão de receita aí para produzir essa encomenda. Quantos gramas de farinha de trigo, no mínimo, José utilizou para produzir os pães doces dessa encomenda? Então, nós temos aqui, ó, farinha, 820. Fez quanto? 20 pães. Agora eu tenho mais pães. O que vai acontecer com as farinhas? Aumentar. Então, são diretamente proporcionais, ou seja, regrinha de 3 básica aí, ó. Montando a proporção, 820 vezes 50, que é igual a 20x. 20 passa dividindo, nós temos aqui, ó, que o x é igual a 820 vezes 50 dividido por 20. Cancela, cancela, corta, né? Corta aí, corta. Aí você vai ter aqui, ó, 5 vezes 82. Deixa eu ver se dá para fazer outra coisa mais fácil aqui. Não dava, não. Só assim mesmo. 820 dá para dividir, né? Vamos dividir 820 por 2 ali, ó. Vai ficar 410. 410 vezes 5. Ficou mais fácil, né? Aqui vai dar 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 4, 20. 2.050 gramas no mínimo aí. 2.050 gramas no mínimo. Observe a fração no quadro abaixo. A representação decimal dessa fração é... Olha só, você tem 4 dividido para 10, tá? Vamos ver. Ó. A representação decimal de uma fração é só você resolver a fração. Ó. 4 dá para dividir por 10? Não. 40, 0,40 por 10 dá 4. E não sobra nada. 0,4, alternativa A. 0,4, tá? Também você poderia fazer o seguinte, ó. Quando você tem 10 embaixo, tem um 0 embaixo, é uma casa para frente da vírgula. A vírgula vai para frente do 4. É o outro jeito de fazer essa conta aí. 22. Observe no quadro abaixo as etapas que um professor expôs aos seus alunos para demonstrar a relação entre as medidas P e RS dos lados de um triângulo retângulo. Tá aqui, ó, P e RS. Lembra que eu falei para vocês? Bateu o olho no triângulo retângulo, tem que lembrar do quê? Do Pitágoras. Sempre do Pitágoras. Eu vou nem ler isso aí, mano. Vou nem ler que já tá na cara que isso aqui é o quê? Pitágoras, né? E você sabe que Pitágoras é hipotenusa ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos. Só você escolher essa daí e pôr o abraço. Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. O ponto que melhor representa o número 2 vezes raiz de 10 é... Bom, você sabe que raiz de 10, mano, raiz de 10
tá ali entre 3 e 4. Porque 3 vezes 3 dá 9. Certo? Então tá entre 3 e 4. Mas o que a gente pode fazer aqui, para facilitar a nossa vida, é o quê? Levar esse 2 para dentro da raiz. Aí complicou, né? Não, complicou não, tio. Ó, levar o 2 para dentro da raiz. Se ele saiu da raiz é porque ele estava elevado ao quadrado dentro da raiz. Simples assim. Então, eu vou pegar aqui, ó, levar ele para dentro da raiz como? Elevado ao quadrado. Porque se ele saiu, é porque ele tinha um quadrado. Então, nós temos aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10, 40. Então, na verdade, esse número aqui é raiz de 40. Agora sim, vamos localizar facilmente a raiz de 40, porque você sabe que 6 vezes 6 é 36. E 7 vezes 7 é 49. Então, esse cara aqui, ele é menor que 7, maior que 6. Ó, só tem esse. Então, aqui é o S, né? É o S. Beleza? O gráfico que melhor representa a função, essa função aí é... Então, vamos lá. Ó. Dica que eu dou para você, que não manja muito. Se você não manja muito, primeira coisa, os coeficientes, quais são? Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Coeficiente C é o menos 8. Coeficiente B é o que multiplica o x, é o menos 2. Coeficiente A é 1. Ou seja, primeira coisa, a parábola tem concavidade para cima porque o A é positivo, tá? Você vai dar uma bisoiada de repentemente, né? Ó. Todas são para cima aí, ferrou, né? Então não ajudou muita coisa não. Mas calma, calma. O que mais? Tem que passar pelo menos 8. Ela tem que cortar o y no menos 8. Vamos dar uma bisoiada aqui, ó. Menos 8, menos 8. Essas duas aqui, ó, já cagou, não tem nada a ver, não tá. Então elas não podem ser essas, nem C nem D, não pode ser porque tá passando pelo 8, tem que passar pelo menos 8. Essas aqui também já eliminou bastante, você viu? Sem fazer cálculo, só na análise. Então quer dizer, ficou o A e o B só. Então vamos ver qual que é. Uma dica aí, ó, para você, você pode fazer o quê? Você pode testar as raízes, né? Ver se o menos 2 e o 4 é raiz ou se o menos 4 e 2 é raiz. Como? Joga lá os pontos aqui, ó. Coloca o menos 2 aqui e vê se vai dar 0. Vamos ver? Vamos fazer isso aí, né? Estamos com tempo, né? Menos 2 ao quadrado, você sabe que dá 4 positivo, certo? 4 positivo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, velho. Então, você tem lá 4 positivo, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4 também. E aqui menos 8, ó. Opa, deu 0. Primeira raiz, check. Segunda raiz, 4 ao quadrado, você sabe que é 16, menos 2 vezes 4, que é 8, menos 8, vai dar 16, menos 16, 0. Segunda raiz, check. Então, só pode ser a B, certo? É a B, essa é a estratégia. A outra estratégia, cara, é você exercitar aí seus conhecimentos e aplicar o Pitágoras, o Bhaskara, né? Então, você tem lá, ó, o delta vai ser menos B ao quadrado, olha isso, B ao quadrado, menos B não, B ao quadrado, que é 4, menos 4AC. O C é isso aqui, né? Então, 4 vezes 8, 36. 32. 32 positivo. Então, o nosso delta é 36. Então, você vai ter um x igual a menos b, ou seja, 2, mais ou menos raiz de 36, que é 6, dividido por 2a, que é 2. Você vai ter um x aqui, ó. X'. Positivo, tá? 8 dividido por 2a, 4, positivo. E o x duas linhas. 2 menos 6 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Aí, você descobriu as duas raízes aí, ó. Não tem segredo, né, mano? Aí só pode ser a B. É a B, tá? Deixa eu ver se tinha outra estratégia aqui. Deixa eu ver. É só isso aí mesmo. Outra estratégia é some produto aí, mas deixa quieto. Deixa para uma próxima ocasião aí. Observe no desenho abaixo o triângulo PQR. Qual a medida dos ângulos externos desse triângulo? Olha só, atenção, em triângulo externo, para você descobrir o ângulo externo, você prolonga um dos lados. Prolongou o lado, aí você traçou o ângulo aqui, ó, e vê quanto que falta para formar o quê? 180 graus. A soma desses dois aqui tem que ser igual a 180 graus, ou seja, θ. Θ mais 60 graus tem que ser igual a 180 graus. θ fica, 60 passa, subtraindo. Nós temos aqui, ó, que o θ é igual a 12, 120, né? 120 graus. 120 graus aí, mano. 120 graus, 120 graus. Anota aí, 120 graus. É a última. Oh, beleza, hein? Em uma gráfica
a quantidade... Aliás, mano, se inscreve no canal, né? Pô, ó, como dá trabalho fazer essas questões aqui, pô, é chato pra caramba. Então, né, por favor, me ajuda aí, né? Deixando um like, se inscrevendo e indicando também. Em uma gráfica, a quantidade de páginas impressas de forma contínua por dia é diretamente proporcional à quantidade de horas de funcionamento diário dessa gráfica. Em 5 horas de funcionamento, essa gráfica imprime 500 páginas. A função que relaciona a quantidade Q de páginas impressas por dia com a quantidade H de horas de funcionamento dessa gráfica nesse dia é... Bom, então é diretamente proporcional, certo? Então, diretamente proporcional, o gráfico é mais ou menos assim, né? Vamos falar de gráfico. O gráfico é mais ou menos assim, né? Se ela não funciona, não produz. Então, é assim, ó, uma reta. Quanto mais tempo funciona, maior é a quantidade que de papel, sei lá, que tá fazendo aí, de papel, sei lá, certo? Então é assim, pronto. Então você tem um ponto aqui, ó, 5 horas de funcionamento, 5 horas de funcionamento, ela produz aqui, ó, 500 páginas, certo? Então você vai lá, isso aqui já deu para perceber que é uma função do primeiro grau, né? Então você tem aqui, ó, função do primeiro grau é assim, A que multiplica o x mais B. Como ela parte do zero lá, porque se não funciona, em nenhum momento não vai ter nenhuma impressão, né? E então, o B é igual a zero, tá? Porque também aqui no gráfico que eu coloquei aqui para vocês, ó, a reta está cruzando o eixo Y no ponto zero. Usando as letras que ele deu para a gente lá, vamos escrever aqui, ó, Q em função de H vai ser igual a que multiplica quem? H, né? Quantidade de horas. Mais B, só que B a gente já viu que é zero, tá? O B é zero. Então, falta só descobrir o A. Para descobrir o A, a gente tem um ponto aqui. Então, vai ser assim, ó, 500, que é igual a que multiplica a quantidade de horas, que é 5. 5 passa dividindo, nós temos que o A é igual a 100. E aí, descobriu o coeficiente, você volta e escreve a equação, né? Vou até pôr de vermelho, que como essa é a última mesmo, né? Graças a Deus. Então, vou pôr de vermelho aqui, ó. Q em função de H vai ser igual a 100 vezes H. Simples assim. Muito fácil, mais ou menos, ou impossível? Fácil demais, né? Vejo vocês no próximo vídeo aí. Se inscreve no canal, mano. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, tudo isso aí. Tamo junto, é nóis. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima.